Fala galera da Organizando! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Matrix e a manipulação da mente. Tá? Esse tema eu escolhi não só por conta da situação, do momento que a gente vive hoje com a pandemia, como também para explicar bem o que é, né, a Matrix, para quem ainda não entende, não sabe, e para conhecer um pouco mais de como é feita essa manipulação da mente. Começando lá na infância, tá? Ensinamentos que a gente recebe dos nossos pais, que vêm de geração em geração, são crenças que estão enraizadas na mente de cada um e que eles vão passando. Então, essa crença que vai sendo passada de geração em geração também faz parte de uma manipulação da mente. Não é que os nossos pais queiram nos manipular, porém as crenças deles são limitantes. Tá? São muitos paradigmas que são criados e por conta disso vão se formando na nossa mente e fazendo com que a gente tenha isso como verdadeiro. E tudo que a gente crê que é verdadeiro faz parte desse sonho da Matrix. Tá? Então isso é a Matrix. O que a gente sonha e a gente crê que é verdadeiro. Claro que para nós não é um sonho, é uma realidade. Mas é uma realidade criada, desenvolvida. Quando eu falo que nós temos o poder de co-criar a nossa realidade, é porque nós temos a liberdade para pensar da forma que nos convém. Mas tudo que vem de cultura ou de educação, seja ela educação da escola ou da igreja, ou até mesmo educação do governo que é imposta, tudo isso faz parte de uma manipulação da mente que é a Matrix. A Matrix, ela não passa de um sistema que é criado e dentro desse sistema a gente vive esse sonho. Nós cremos que esse sonho é realidade, mas ele não é realidade. É um sonho. Por que é um sonho? Como assim? Eu não estou entendendo, Luana. Então, eu vou tentar colocar de uma forma que fique mais simples, né? Tudo que você aprende, alguém lhe ensinou, certo? Ou seus pais, ou na escola, ou na igreja, ou você obedece regras do governo, que são impostas por alguém que as cria, correto? Então, todo esse seu desenvolvimento, todo o seu crescimento e a sua formação mental e de crenças, ela é baseada no que você aprende, no que lhe ensinam, em todos esses meios que eu informei, certo? Então, assim, como que você vai pensar fora de tudo que você aprendeu se você foi programado para pensar dessa maneira? Quando você está dentro do seu núcleo familiar, os pais eles lhe ensinam aquilo que eles pensam que é correto, aquilo que eles creem que é a forma de ensinar, e essa pode ser a correta ou não, mas essa é a questão. Na Matrix não existe o correto ou não correto fora dela, existe dentro dela. Dentro da Matrix existe tudo o que as pessoas pensam que é correto e o que elas pensam que não é correto e vão impondo ou ensinando aos demais. Quando você vai para a escola, qual é o perfil da sua educação, da sua professora? A escola, ela segue uma metodologia de ensino e a professora, dentro daquela metodologia de ensino, vai te ensinar tudo o que ela acredita, tudo o que ela crê. Então, isso vai formando os teus padrões mentais e a tua consciência. Então, você vai criando pensamentos com base em tudo isso que você aprende na escola e também no núcleo familiar. Como que você vai ver fora da Matrix se você foi programado para pensar dessa forma, dentro dela? Fica difícil ter uma visão e ter uma consciência mais livre desses pensamentos que foram criados. Então, por esse motivo é que é mais complicado perceber
que você está manipulado, que a sua mente é manipulada, que ela foi manipulada por crenças limitantes e paradigmas da sua família, dos seus pais, que ela foi manipulada por paradigmas e crenças da igreja, que é imposta muitas e muitas vezes, e também que ela foi manipulada pelo governo, por regras que são impostas. E também na educação, né? Além disso, na educação, nas escolas, porque toda escola vai seguir a sua metodologia. Se é uma escola de origem católica, ela vai seguir a metodologia católica. Se é uma escola de origem evangélica, ela vai seguir a metodologia evangélica. E assim por diante, ela vai ensinar dentro daquela metodologia, dentro da perspectiva da religião. E se você recebe todo esse conhecimento, né, que vem da sua família, do governo, da igreja e da escola, você aceita aquilo como verdadeiro, porque foi aquilo que você aprendeu e foi aquilo que você escutou durante todo o seu desenvolvimento. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu espero que eu esteja passando de uma forma que dê para entender, tá? Vamos lá. Como que o governo consegue manipular a mente? Ele coloca as regras de acordo com aquilo que ele define que é o correto ou não. Então ele consegue fazer com que toda a sociedade se adapte, né, às regras, às normas dele. E a partir daí você vai ensinando para as suas gerações, para os seus filhos, todas essas crenças que você recebeu, né, e todas essas limitações com base nas regras que foram impostas. E você acaba vivendo dessa forma, você acaba se desenvolvendo dessa forma e acreditando que aquilo é real para você. Fica muito difícil que você veja fora desse contexto, porque você está dentro dele. Então, tudo isso é a Matrix. Essas crenças que são impostas, né, e que vai de geração em geração e que você vai aprendendo com o seu desenvolvimento, com o passar do tempo. E além das crenças que são impostas, também a falta de consciência que você tem de que você é co-criador da sua realidade, de que você pode pensar fora da caixa, né, como se diz. Você pode pensar fora da caixa. Bom, como que eu vou conseguir pensar fora da caixa, Luana? Você começa questionando tudo que é colocado para você. Por que eu faço dessa maneira? Por que eu penso dessa maneira? Por que eu vejo dessa maneira? Todas essas questões você pode ir colocando no seu dia a dia, né, na sua mente. Se questionar, perguntar para si mesmo, mas por que eu estou fazendo isso assim? Mas por que eu acredito que aquilo seja daquela forma? Mas por que eu não posso fazer diferente? Ou por que eu tenho que obedecer às regras que são impostas a mim? Ou por que os meus pais pensam dessa maneira? Ou porque a escola ensina dessa forma? Tudo vai nesse ritmo. Claro, a gente precisa obedecer às regras do governo? Precisa, porque nós estamos, infelizmente, sendo dirigidos por ele, né? O governo é responsável por administrar tudo, então a gente precisa entrar no ritmo do governo para que a gente não sofra punições. Mas as punições, elas pertencem à Matrix. E aí está o grande ponto da história. Não existe punição para Deus. A punição existe dentro da Matrix. Porque se Deus só vibra amor, como que ele vai punir alguém se ele não vibra isso? Ele não tem conhecimento do que é o mal, do que é a punição e do que é o pecado. Isso tudo foi colocado pela Matrix. O pecado principalmente pela igreja. A punição vem do governo, né? O que é certo e errado dos nossos pais. Toda a informação, ela vem de fora. Ela não vem de dentro. Ela vem da Matrix. E ela manipula a nossa mente. Por que manipula a nossa mente? Porque a gente crê que aquilo é verdade e não consegue pensar fora disso. Para que a gente possa se conectar com Deus de verdade, se conectar com a fonte, a gente precisa olhar para dentro.
pensar fora dessa manipulação e dessas crenças limitantes que foram impostas desde a nossa infância, desde que nós nascemos. Se questionar e começar a sentir mais e falar menos, observar mais, porque o observador, quem observa com a visão de fora, vai conseguir enxergar o que quem está dentro não enxerga. Então, para se conectar com essa fonte de amor e não se deixar ser manipulado por essa farsa que é a Matrix, a gente precisa olhar para dentro, sentir mais a alma e silenciar mais a mente, porque a nossa mente está enganada. Ela não pensa da forma que tem que pensar, que o nosso ser foi criado para pensar. Ela pensa da forma que foi manipulada para pensar. Então, por isso que a gente tem que desenvolver, né, esse sentir da alma, para que a gente busque as respostas sem ter que pensar com a nossa visão limitada da Matrix. Porque essa programação mental que a gente tem que desfazer, desprogramar a nossa mente. E tudo isso com base em exercícios diários, que não é fácil, tá? Então é isso. Olhar mais para dentro, silenciar mais e tentar cada vez mais trabalhar essa visão de observador, olhar de fora da Matrix e tentar ver a Matrix em tudo que acontece na nossa volta e começar a entender as coisas que ocorrem com base nesse pensamento. Porque se eu vim aqui nessa vida e se eu reencarnei para um aprendizado, eu só vou conseguir aprender realmente e sentir a minha verdadeira missão dentro da Matrix se eu conseguir ter um olhar fora dela. Enquanto eu estiver limitado com os pensamentos que são impostos pela Matrix, eu não vou conseguir evoluir. Para que eu evolua, eu tenho que me aproximar mais da minha fonte, que é Deus, que é amor, que não vê maldade, que não vê pecado, que não vê nem erros nem acertos, só vê amor porque só vibra amor. E quando eu alcanço essa vibração de sentir e de vibrar amor, de viver o meu presente e esquecer que eu estou, né, envolvida em manipulação, em Matrix, e olhar por fora, eu consigo evoluir como ser e eu consigo co-criar. Que o que está me impedindo de co-criar, na verdade, é essa limitação da mente que eu tenho por conta da Matrix. A partir do momento que eu começo a olhar por fora, eu me liberto dessa manipulação e eu consigo co-criar, porque eu me entendo como co-criador da minha realidade, como co-criador que eu sou, conectado à fonte divina da existência, que é Deus, que me permite criar tudo o que eu quiser na minha vida. É isso então, eu vou ficando por aqui. Eu vou em seguida já mostrar para vocês esse lugar que eu tô e fazer um outro vídeo para mostrar para vocês. Eu tô ali, ó, em frente ao Palácio Real de Madrid e a Catedral de Almudena. Em seguida eu vou colocar um vídeo para que vocês vejam esse espetáculo que é esse lugar aqui em Madrid, tá bom? Então, cocriem a realidade de vocês, fiquem com Deus, e é isso aí, vocês são Deus.